Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 921. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva, a Gláucia, a Kátia, todo o pessoal aí da rádio que está trabalhando para que este programa possa chegar no ar, né? Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter este programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito, muito especial. Muito obrigado pela sua perseverança, pelas suas orações, muito obrigado pelo carinho que vocês demonstram, né? Então, nós já temos algumas mensagens que foram escritas, né? Você pega aqui, por exemplo, a Cícera Cardoso fala assim, muito obrigado, está muito bom o programa. A Hanna Ranagusco diz, boa noite a todos, essas aulas estão maravilhosas, grata pelos ensinamentos, Deus abençoe a todos, obrigado. A Iricene dando boa noite para todo mundo, e assim vai. Temos as nossas mensagens chegando. Deixa eu lembrar para você, por enquanto o programa não vai pelo Facebook. Antigamente, o nosso programa ia pelo Facebook também. Atualmente, eu estou tentando ver se eu consigo voltar a ter o programa vinculado também pelo Facebook, mas, por enquanto, o programa só vai pela rádio e pelo YouTube da rádio. Então, se você não consegue sintonizar a rádio no horário do programa, que começa em torno de umas 8h05, mais ou menos, vai para o YouTube da rádio, YouTube da Rádio 9 de Julho, que o programa também está sendo vinculado pelo YouTube. Antigamente, quando o horário era mais tarde, o programa era vinculado pela rádio, pelo YouTube e pelo Facebook. Atualmente, ele não está indo pelo Facebook. Estou tentando ver se realmente a gente consegue fazer com que ele volte e ser vinculado ao Facebook. Não sei se vai ser possível. Mas enquanto isso não acontece, você pode participar do programa ouvindo pela rádio, 1.600 kHz da Rádio 9 de Julho, e você pode também sintonizar o YouTube da rádio. Não consegui pegar a rádio, não consegui sintonizar o AM da rádio. Não tem problema. Acessa a página da Rádio 9 de Julho, acessa o YouTube lá na página 9 de Julho, que às 8h05 o programa também está sendo vinculado pelo YouTube. A diferença é que no YouTube não vai ter música. Vai ser só o programa direto, sem música. Porque no YouTube não pode mais vincular as músicas que nós temos aqui no programa. Então, na rádio, você vai escutar o programa inteiro com as músicas. E no YouTube, só o que eu falo. Só o que está gravado. Sem música. Então, essa é a diferença. Mas é importante que você saiba que o programa também está sendo vinculado no YouTube. Porque senão a gente perde essas pessoas que estão pela internet. E é importante que você que está participando do programa pela internet saiba disso. E, por favor, me ajuda. Me ajude a evangelizar, me ajuda a chegar onde eu não consigo chegar. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade, se você quer fazer alguma pergunta, já que a gente não tem mais, ou por enquanto, o Facebook, você pode fazer essa pergunta através do Zap da rádio. O Zap da rádio é 3932.600, 3932.600. Você grava uma mensagem com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua questão, com a sua crítica, mas, por favor, na crítica, faça essa crítica de forma positiva. É para o bem do programa, para melhorar o programa. O que você acha que pode ser melhorado no programa? Por exemplo, tem gente que não gosta que tenha música no programa. Tem gente que gosta. Então, são situações em que a gente recebe, acolhe essas críticas e tenta equacionar da melhor maneira possível. Na rádio, com o horário estendido, que é 1h30 de programa, tem que ter música. Faz parte do conceito do rádio ter, entre as explicações, um tempinho para música. Isso é linguagem de rádio. Isso é uma linguagem legal do rádio. Porque senão você perde a concentração,
senão você perde a atenção devida ao ensino. Então é importante que você saiba disso. Veja, na linguagem da rádio, em programa de rádio, assim, que é um pouquinho mais longo, sobre ensino, que é o açúcar, né? Então é importante que tenha também um tempo para música, um tempo para você refletir, um tempo para você questionar. A música serve exatamente para isso, para você refletir aquilo que já foi explicado durante o primeiro bloco do programa. Depois, quando retoma, você já vai estar ouvindo a segunda parte do programa com um olhar mais atento ainda, com um olhar mais significativo. Então é importante que você saiba disso. Tem gente que não quer ouvir música no rádio. Tem gente que acha que atrapalha a concentração, tem gente que acha que não é legal. Mas veja, faz parte da linguagem da rádio e no programa, nesse programa, por exemplo, no nosso Kairos, que nós fazemos primeiro bloco de apresentação do programa e começo do tema que está sendo estudado, é importante que a gente tenha um intervalo para meditar, para pensar naquilo que nós estamos ouvindo. Percebe? É por isso que tem a música. Não é para aumentar o tempo do programa. Não é isso. A música é um tempo, é um momento em que você vai refletir sobre o que você já escutou e colocar isso em prática na sua vida, colocar isso em prática no seu dia a dia. A função do programa é exatamente essa. É uma formação catequética do Catecismo da Igreja Católica, para que a gente possa conhecer a Igreja, amar a Deus, obedecer a Jesus, estar cada vez mais perto de Deus, permitir que o Espírito Santo haja na vida da gente. E esses temas que são apresentados, eles precisam ser pensados. Veja, onde é que eu posso encaixar isso que eu estou ouvindo nessa aula de hoje na minha vida, na história da minha vida? Então é importante. Por isso que você tem a música. Tem gente que fala, não, faz direto sem música. A música atrapalha a concentração, a música corta o entendimento do programa. É uma postura, é uma crítica válida. Mas para a rádio, isso não é viável. Agora, no YouTube, você vai ouvir o programa sem música, direto. O programa vai direto sem música, porque o YouTube não permite que a gente coloque essas músicas. Então, se você não gosta de ouvir música, se você não gosta desse intervalo que tem a música, participe do programa pelo YouTube, porque no YouTube da Rádio 9 de Julho você vai ter a sequência direta, tá bom? Então é isso. É sempre importante a gente colocar nesses comecinhos de programa esses avisos, porque é uma orientação para nós todos, para vocês, para mim. E lembre, 3932.600 é o zap da rádio. Grava para a gente a sua mensagem, grava para a gente a sua questão, o que você quer escutar, o que você não entendeu, e a gente, na medida do possível, vai apresentando para você uma resposta, uma dúvida, tirando uma dúvida e assim por diante, tá bom? Então, nós estamos estudando, fazendo o nosso pequeno resuminho aqui sobre os primeiros temas que a igreja nos apresenta, que é o querigma. Os primeiros temas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são temas muito importantes. São os temas mais básicos que a igreja tem guardada para viver e ensinar. Viver e ensinar essa realidade que Deus se revela. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesse estudo, nós estamos focando a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo, que é tão Deus quanto o Pai e é tão Deus quanto o Filho. Então, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É o amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. Esse amor tão lindo, tão eterno, tão constante, tão maravilhoso, se personifica na terceira pessoa da Trindade. Quem explica isso para a gente é Santo Agostinho. Então, é bonito você compreender que Deus é amor como nos fala a primeira carta de São João. Deus é amor. Então, Deus é poderoso, Deus é amor, Deus é trindade. Tudo isso nos foi revelado
pelo próprio Deus. Deus se revela. O ápice da revelação é Jesus Cristo. Deus começa a sua revelação com a própria criação. Você percebe que na criação existe uma lógica, existe um sentido em tudo. Existe matemática em tudo, existem leis maravilhosas que regem toda a natureza. A natureza não aconteceu por acaso. A natureza surgiu por causa de um Deus que é amor. Então, por que Deus cria? Deus cria para que a gente possa partilhar do amor que Ele é e do amor que Ele tem. Por isso que você e eu fomos criados. Nós fomos criados por Deus para que a gente pudesse mergulhar no amor que Deus é. Experimentar este amor na vida da gente, viver sob este amor. Então, o ser humano, ele necessita de amor. É impressionante. Então, 3 coisas que o ser humano não consegue viver sem. O ar para respirar, a comida e a bebida, né? Para você se manter vivo, e o amor. Sem amor, o ser humano não vive. Sem amor, o ser humano vegeta. Então, é importante demais que você compreenda, e eu também, essas realidades tão básicas, que foram totalmente esquecidas numa sociedade que é materialista, ou seja, não acredita no sobrenatural, não acredita em Deus. Numa sociedade que assumiu um relativismo. O relativismo é uma visão filosófica que apresenta a realidade de uma forma completamente diferente daquela que o cristianismo nos ensina. Então, por essa filosofia relativista, não existe verdades. Cada um tem a sua verdade, percebe? É como se cada um fosse pequenos deuses. Isso é um grande erro, porque nós somos criaturas. Nós não somos pequenos deuses. Nós não estabelecemos verdades. A verdade única foi estabelecida por Deus. Porque Ele é o criador de tudo. Ele é aquele que mantém o universo funcionando. Ele cria o universo e, por amor, Ele mantém esse universo funcionando. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus indiferente. Muito pelo contrário. A providência divina se manifesta em cada situação do nosso dia a dia de maneiras cada vez mais lindas e muito diferentes uma das outras. Então, se eu consigo respirar, é porque Deus mantém o ar para que eu possa respirar. Se eu consigo pensar, é porque Deus está mantendo a minha vida. Deus está me dando capacidades e mantém essas capacidades funcionando. Então, nós dependemos de Deus para tudo. Então, uma visão de mundo onde as verdades de Deus são excluídas e no lugar das verdades de Deus coloca-se uma ideia de que cada um tem a sua verdade, é uma afronta total a Deus. É um ataque brutal contra Deus. Não é só um ataque contra a lógica, contra a história e contra a verdade. É um ataque contra Deus. E quando você vive uma sociedade e aceita viver nessa sociedade em que cada um pretensamente acha que tem a sua verdade, e a minha verdade é diferente da sua, então você não tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quero. Você vive uma sociedade que está prestes a explodir. Porque onde cada um tem a sua verdade, o que vai prevalecer? O mais forte, o mais bem armado, o mais violento, o mais indiferente. Então, numa sociedade onde cada um tem a sua verdade, que é uma mentira terrível, que é um ato de rebeldia absurda contra Deus, essa sociedade está caminhando para uma destruição. Não se sustenta, porque a sociedade só pode ser sustentada por Deus e na verdade. E a verdade é uma só, é aquela que Jesus revelou. Agora, como é que eu vou compreendendo isso? Como é que eu vou enxergando isso? Através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelando essas coisas para mim e é o Espírito Santo quem vai confirmando no meu coração que isso é real. Que só a verdade de Deus é verdade. Porque só Deus é criador. Eu não me criei, você não se criou. Do nada, algo que não existe não pode vir a existir, do nada. Eu não existo hoje. A partir da manhã eu comecei a existir? Espera um pouquinho. Então eu fui criado.
Porque a matéria, as coisas, não podem surgir do nada. Alguém deve ter criado, alguém deve ter posto em funcionamento. Esse alguém é Deus. Então, se existe esse Deus, e Deus existe, por pura lógica, eu devo obedecê-lo, porque eu fui criado por ele. E se alguém cria alguma coisa, este alguém que criou é dono, é senhor. Ainda mais Jesus, que se fez homem para libertar a humanidade do pecado, ele se torna senhor mais ainda, porque ele já é senhor de fato e de direito, porque ele morreu para nos libertar, para resgatar o que era dele, Jesus. Então é importante a gente entender, e quem vai revelando isso para nós realmente é o poder do Espírito Santo. Mas como é que eu vou aprender isso se a igreja não ensinar? Por isso a importância da evangelização, por isso a importância de estarmos sempre estudando. Por isso a importância do catecismo da Igreja Católica. Então, vimos nessas aulas, por exemplo, a ação do Espírito Santo, tanto na Virgem Maria quanto em Jesus. Então, Jesus, a aula de ontem foi exatamente isso, né? Você vê a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, Jesus fez tudo o que ele fez como homem neste mundo, desde ter nascido como homem no ventre da Virgem Maria, até a sua morte e ressurreição, a ação do Espírito Santo moveu Jesus. Então, esse itinerário é muito importante. Jesus, como homem, ele foi movido pelo Espírito Santo. Jesus veio realizar uma missão. Qual missão? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade do quê? Do pecado e das consequências do pecado. Por que Jesus veio? Porque só ele poderia salvar a humanidade. Mas ninguém ou nada poderia fazer o que Jesus fez por nós, que é se fazer homem e salvar a humanidade do pecado e das consequências do pecado. A crucificação de Jesus é sinal claro dessa salvação. Porque o que Jesus fez, ele acolheu na cruz as consequências do pecado. O pecado gera violência. E violência gera cada vez mais violência, violência cada vez mais violência, e essa violência que o pecado gera, a morte que o pecado gera, iria atingir a humanidade inteira. Iria destruir a humanidade, porque a consequência do pecado é destruição e morte. Então, veja, só que a destruição e morte, ela não fica assim, voando no céu. Ela atinge a humanidade, porque o efeito do pecado é destruição e morte. Então a humanidade estaria condenada a ser destruída, se autodestruir por causa da violência que o pecado gera, por causa das maldades que o pecado gera, por causa das injustiças que o pecado gera. Então, o final da humanidade seria a autodestruição. Por quê? Por causa das consequências do pecado. Se eu dou um tapa em alguém, alguém vai querer me revidar o tapa. Se eu dou um tiro em alguém, alguém vai querer revidar o tiro. E aí vai. Até chegar a hora em que a humanidade tem tantas armas, tem tanta violência, que ela se autodestrói. Uma bomba atômica jogada num país destrói uma parte do país. Esse país que recebeu essa bomba atômica vai devolver com uma outra bomba atômica. Então vai chegar uma hora que a violência é tão grande, tão imensa, tão difundida, que destruiria a humanidade. Então, as consequências do pecado são terríveis. Então, Jesus na cruz colheu sobre si as consequências do pecado, a destruição e a morte. Então, Jesus foi massacrado na cruz por nós. Jesus foi destruído na cruz por nós. Jesus morreu por nós numa cruz. Tudo que nós receberíamos como consequência dos nossos pecados recaiu sobre Cristo na cruz. Você percebe? E Cristo acolhe tudo isso e colhe tudo isso no seu corpo, que é um corpo ao mesmo tempo humano e divino. E oferece isso ao Pai. E devolve ao Pai como nossa justificação. Olha, Pai, é por eles que eu faço. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus é este que se coloca em nosso lugar e recebe a destruição sobre si. Mas como é que Jesus suportou tudo isso? Pelo poder do Espírito Santo. Porque como homem, apesar de ser Deus, como homem, é verdadeiro homem.
Como é que Jesus suporta a cruz? Pelo poder do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo que Jesus aceita passar por todo o sofrimento até chegar à cruz. Então, o Espírito Santo fortalece Jesus neste ponto. O Espírito Santo faz com que Jesus, como homem, suporte o peso insuportável do pecado de toda a humanidade sobre si. Então, veja como isso é importante. Será que a gente questiona isso na vida da gente? Como é que Jesus suportou isso tudo sendo homem? Porque o sofrimento de Jesus na cruz e antes da cruz foi um sofrimento brutal. Jesus, quando nasce, quando criança, quando jovem, ele tem consciência, ele começa a ter já consciência da sua missão. Ele não é que ele já sabia tudo. Jesus vai, como homem, aprendendo tudo e compreendendo tudo, porque Jesus tinha uma vida de oração profunda. E nessa vida de oração que Jesus tem como homem, inclusive ele é o nosso modelo de oração, nessa vida de oração, Jesus vai entendendo a missão dele como Salvador. Ele, como Deus, segunda pessoa da Trindade, sabia plenamente a missão que ele tinha como Salvador. Agora, como homem, ele se faz homem e ele vai compreendendo ao longo da sua vida, junto com a Sagrada Família e junto na sua vida pública, ele vai compreendendo cada vez mais plenamente a missão que ele tinha que realizar e a dor que essa missão iria causar. Então, a dor de Jesus não foi só na cruz. Quando Jesus, jovem, ele começa a perceber que os doutores da lei, que aqueles homens que deveriam ser os religiosos da época, eles eram os religiosos, mas deveriam ser os religiosos que apresentariam para o povo de Israel a verdade de Deus e para os outros povos pagãos que cultuavam deuses falsos, que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Aquela elite religiosa vivia já completamente fora do contexto. Eles se perderam, eles se afastaram da missão que eles tinham de evangelizar no tempo do Antigo Testamento. Então, eles passaram a usar a religião como um instrumento de proveito próprio. Então, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes que agiam no templo na época de Jesus, eles deveriam ser homens de Deus corretos, mas eles já se corromperam. Então, Jesus, quando criança, começa a perceber essa corrupção. Imagine o coração de Jesus que não tinha pecado. Imagine a alma de Jesus, que era uma alma perfeita e santa, absolutamente santa, mesmo humana. A alma de Jesus é uma alma que não conhece a malícia, que não conhece o pecado, que não conhece a imoralidade. Ele entende, mas ele não vive isso. Então, quando ele percebe que os religiosos, como jovem, como criança, que os religiosos já estavam completamente corrompidos, imagine a dor no coração de Jesus. Você percebe? Como é que Jesus suporta esta dor? Como é que Jesus suporta perceber o quanto as pessoas, o povo de Israel, de um modo geral, já estava completamente distante da verdade de quem era Deus? Porque Jesus veio revelar a face verdadeira de Deus, a face de Deus amorosa e verdadeira, que tinha sido escondida ao longo de séculos e séculos de corrupção e de afastamento da missão que Israel tinha de evangelizar o mundo. Então, Jesus, quando ele vê o povo, de um modo geral, afastado de Deus e sofrendo, o povo de Israel, sofrendo as consequências de viver uma vida afastada de Deus, uma vida onde Deus não é considerado como deveria ser considerado, ou é visto de uma forma completamente equivocada. Deus é puro amor. Então, quando Jesus, na sua perfeição humana, na sua bondade humana, no seu carinho humano, que é absoluto, o sofrimento de Jesus é muito maior que o nosso. Porque nós não temos a consciência plena da bondade de Deus que Jesus tem como homem, mesmo como homem. Não falo nem como Deus,
Quem dá esta consciência plena da bondade de Deus é o próprio Espírito Santo para Jesus. É Jesus quem vai revelando também para Jesus, é o Espírito Santo que vai revelando para Jesus a grandeza que o amor de Deus é e a grandeza que o amor de Deus tem por todos nós. Então, quando Jesus vê o povo dele, o povo de Israel, já não é mais nem a elite, o povo, completamente afastado dessa verdade, completamente afastado desse conhecimento de amor e dessa experiência de amor, ele vê o povo massacrado, ele vê o povo humilhado, ele vê o povo abandonado. Então, a dor de Jesus é insuportável. Quando Jesus vê as injustiças no mundo, a dor que toma o coração de Jesus é insuportável, gente. É que a gente não tem noção disso, porque nós não temos a pureza que Jesus tem. Infelizmente, todos nós acabamos, num determinado momento da nossa história, perdendo aquela pureza inicial que nós tínhamos como crianças. Aos poucos, o mundo foi contaminando o nosso coração, foi contaminando o nosso olhar, foi contaminando o nosso amor. Mas Jesus não. Jesus não foi contaminado pelo mundo, Jesus não foi contaminado pela tristeza, pela amargura, pela impureza. Jesus, ele continuou sendo extremamente puro desde o dia que nasceu até o dia que morreu. Então a pureza de Jesus é absoluta. E nessa pureza absoluta, ele percebe a impureza dos outros, ele percebe a malícia dos outros, ele percebe a corrupção dos outros. E isto dói sobremaneira nesse coração sagrado, nesse santo coração, que vê a humanidade completamente abandonada por quem deveria cuidar dela, que eram os sacerdotes, que eram os fariseus, que eram os saduceus. Esta elite religiosa e governante estava muito mais preocupada em manter os seus privilégios, em manter a sua riqueza, seja ela qual for, do que realizar a missão que eles deveriam realizar. A ponto deles mesmos não reconhecerem que Jesus era o Messias. No fundo, eles até reconheciam, porque eles viam os milagres que Jesus realizava, eles percebiam, eles notavam. Só que eles estavam tão presos, essa elite estava tão presa aos seus interesses, aos seus pecados, que eles se recusavam a reconhecer que Jesus é Deus que se faz homem. Porque se eles reconhecessem que Jesus é Deus que se faz homem, que Jesus era o Messias, eles deveriam obedecer Jesus e abandonar essa vida de pecado. Mas para não abandonar os privilégios humanos que eles tinham, eles recusaram a admitir que Jesus é Deus que se faz homem. Muitos deles sabiam, no fundo, que Jesus... Veja, Jesus realizava milagres como homem. Como é que Jesus realizava milagres? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem permitia que os milagres de Jesus acontecessem. Quer ver? A palavra de Deus apresenta para a gente uma série de milagres em que Jesus age. Só no Evangelho de São João você tem 7 sinais, 7 milagres que Jesus faz de forma muito poderosa. Eu até marquei aqui, ó. A primeira é a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. João 2, de 1 a 11. Depois, a cura de um filho de um oficial. João 4, de 46 a 54. A cura do paralítico em Betsaida. João 5, de 1 a 15. A multiplicação dos pães. João 6, de 1 a 15. Andar sobre as águas. João 6, de 16 a 21. Cura do cego de nascença. João 9, de 1 a 7, e ressurreição de Lázaro, João 11, de 1 a 44. Veja, se você pegar o Evangelho de São João, só no Evangelho de São João, você tem 7 sinais claros da divindade de Deus, da ação divina que acontece em Jesus. Esta ação divina só é possível, primeiro, porque Jesus é Deus que se faz homem. Mas como homem, ele estava movido pelo Espírito Santo. Era o poder do Espírito Santo que fazia Jesus realizar milagres, como homem. Se Jesus viesse como Deus, direto como Deus, ele realizaria milagres pelo poder dele. Mas como ele veio como homem, como ele veio de forma humana, ele abandonou não a divindade, mas a majestade de Deus,
Ele continua sendo Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas ele abandona a majestade divina e ele aceita viver como homem. Percebe? Ele age neste mundo como homem, perfeito homem, mas absolutamente puro. Então, se você olha para Jesus no presépio, e aqui eu sinto uma vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Quando você olha para Jesus no presépio, você vê aquela criança linda, aquela criança maravilhosa, aquela criança que, como toda criança do mundo, é cheia de pureza, é cheia de beleza. Você vê uma criança sorrindo, você vê uma criança olhando para você, você vê uma criança buscando as coisas do mundo, começando a entender tudo. Você percebe naquela criança uma beleza, você percebe naquela criança uma doçura, uma pureza. Esta pureza de Jesus continuou igual a vida inteira. Então Jesus é tão puro, tão puro, tão puro, que ele era puro desde o momento em que ele nasceu, que ele está no presépio, como no momento em que ele está na cruz. Aquele homem que está pendurado na cruz é o mesmo nenê puro do presépio, em matéria de pureza. Ele cresceu como homem, ele se desenvolveu como homem, mas ele é o mesmo nenê tão puro. A gente não consegue enxergar isso, entender isso. Mas essa realidade precisa ser explicada, gente. Jesus na cruz é absolutamente tão puro quanto Jesus na manjedoura. Jesus trabalhando com seu pai na marcenaria, porque Jesus era um marceneiro, como São José era marceneiro. Jesus era tão puro quanto quando nasceu. Jesus, vivendo no meio do povo, quando ele vivia junto com a Sagrada Família, São José e a Virgem Maria, ele se manteve, ele foi um jovem puro, ele foi um jovem, um adolescente, ele foi uma criança pura, um adolescente puro, um jovem puro, um adulto puro, igualzinho quando ele estava na manjedoura. Não entrou em Jesus malícia, não entrou em Jesus impureza, não entrou em Jesus maldade, corrupção nenhuma, porque Jesus não tem nada de pecado. Então, o amor de Cristo é o mesmo constantemente, mas só que ele é um homem, perfeito homem. Como que isso é possível? Possível graças à ação do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo fez com que a Virgem Maria também ficasse pura a vida inteira. Também não tivesse pecado a vida inteira. Veja, é a ação do Espírito Santo. Então, eu preciso saber disso, você precisa saber disso. Como é que eu vou manter a minha pureza de homem? Até mesmo quando eu perdi a pureza masculina, pela força do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai refazer em mim esta pureza. É o Espírito Santo quem vai refazer em mim os estragos que o pecado que eu cometi e que os outros cometeram contra mim. Sabe, é o poder do Espírito Santo quem vai restaurar a minha vida. Esse poder do Espírito Santo manteve Jesus na pureza absoluta, assim como manteve a sua mãe, a Virgem Maria, porque era necessário para a missão de Cristo que a sua mãe não tivesse pecado, não conhecesse pecado. Por que era necessário que a Virgem Maria não conhecesse pecado? Porque a Virgem Maria vai ser escolhida como a mãe da igreja, a mãe de todos nós. Veja, hoje, em pleno 2025, a gente compreende muito melhor por que a Virgem Maria se manteve sem pecados, por causa não só de ser a mãe de Jesus, mas ser a mãe da igreja e a nossa mãe. Nós vivemos um tempo de absolutas trevas. Desculpa falar assim, mas é verdade. Nós vivemos um tempo de situações muito drásticas, de pecados muito brutais. Parece que o mundo perdeu a noção. Parece que as pessoas perderam a noção de pureza, de moral, de santidade. As pessoas, de um modo geral, caíram no pecado e estão se lambuzando no pecado. Desculpa falar assim. Perdoem-me falar desse jeito, mas a maior parte das pessoas do mundo hoje vivem em pecados terríveis, inclusive nós cristãos. Se nós formos analisar friamente as nossas vidas, nós vamos perceber que temos pecados sérios que precisam ser curados. Perdoados, arrependidos, perdoados e curados. Percebe? Não vamos colocar, não vamos fingir ser o que não somos. Nós estamos no mundo, não somos do mundo.
Acontece que o mundo tem a sua influência sobre nós. E todos nós caímos em pecados. E todos os pecados que nós caímos deixaram manchas em nós, deixaram consequências em nós. Isso tudo precisa ser refeito, curado, perdoado. Então é importante que a gente compreenda isso. Mas a Virgem Maria não. Veja, então, quando você se refugia no Imaculado Coração da Virgem Maria, porque ela não teve pecado, ou seja, o demônio não tem acesso em nada à Virgem Maria, absolutamente nada. Porque ela não tem pecado, ela foi preservada do pecado para manter-se como mãe de Jesus, porque era necessário que Jesus nascesse de uma mulher que não tivesse pecado, porque Jesus veio para destruir o pecado e destruir as obras do pecado e as consequências do pecado. Agora, que sentido teria se Jesus, na sua missão de salvação, que é destruir o pecado e as suas obras e consequências, se ele tivesse nascido de alguém repleto de pecado? É um contrassenso. Então, a Virgem Maria foi preservada do pecado por causa de Cristo, pela missão de Cristo e pela missão que ela tinha de dar a luz ao Filho de Deus. Deus quis se fazer homem a partir de uma mulher. Ele poderia ter aparecido como homem no mundo, sem ter uma mãe, porque Deus pode tudo. Mas Deus quis nascer de uma mulher, e essa mulher deveria ser preservada do pecado. Isaías já cantou essa profecia séculos antes. Uma virgem dará à luz. Veja, só pode ser algo milagroso. Como é que uma virgem fica grávida e continua virgem? Só por ato milagroso de Jesus, de Deus. Então, o Espírito Santo foi quem colocou no seio, no ventre da Virgem Maria, a sementinha de Jesus. Não foi um homem. Então, a Virgem Maria não teve uma relação sexual aonde surgiu Jesus. Foi o Espírito Santo quem colocou milagrosamente no ventre da Virgem Maria a semente de Jesus, que se desenvolveu e formou homem. Então a Virgem Maria deu carne para Jesus. É lindo isso, é maravilhoso. Então esta carne que Jesus recebeu da Virgem Maria é pura, porque Jesus tem uma missão que vai justamente contra tudo aquilo que o pecado causa. Então era necessário que a Virgem Maria fosse preservada do pecado. Mas não foi só no tempo de Jesus. Quando Jesus voltou para o céu, quando Jesus ascendeu ao céu, a Virgem Maria continuou a sua missão de ser a mãe da igreja e mãe dos homens. Veja, hoje, eu e você podemos nos refugiar no Imaculado Coração da Virgem Maria, que não conheceu pecado. Nós que conhecemos pecado, podemos nos refugiar no Imaculado Coração da Virgem Maria. É a grande proteção que nós temos hoje, gente. É o Sagrado Coração de Jesus e é o Imaculado Coração da Virgem Maria nesses tempos de pecados brutais. Sabe, nós precisamos de um refúgio no meio deste mundo tenebroso que nós vivemos. Por isso que Jesus preservou a Virgem Maria. Por isso que Jesus fez da Virgem Maria o que a Virgem Maria é. Deus fez a Virgem Maria como a Virgem Maria é. Nós podemos nos refugiar. Veja, o demônio não tem acesso em nada na Virgem Maria, como ele não tem acesso em nada em Jesus, o Salvador. Então, hoje, eu e você podemos nos refugiar no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração da Virgem Maria. Sermos resguardados, protegidos dessa devassidão que está ao nosso redor, e dessa devassidão que entrou em nossos corações deve ser purificado e refeito pelo poder do Espírito Santo através dos sacramentos. Por isso que Jesus instituiu na igreja. Pedro, tu és pedra e sobre ti eu vou erguer a minha igreja. Então veja a ação do Espírito Santo, que é ação poderosa. Então Deus Pai, na sua infinita sabedoria, sabia que nós iríamos viver um tempo brutal como esse tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia nos revela isso. O catecismo da Igreja Católica revela que a Igreja iria passar por um tempo de profundas, por um tempo de terríveis provações, e nós já estamos nesses tempos. Como é que nós vamos sobreviver a isso, a esses tempos difíceis? Guardados por Cristo e guardados pela Virgem Maria. Por isso que o Espírito Santo preservou a Virgem Maria. A Virgem Maria, imagina, vamos ver aqui, vamos ver um detalhe que eu acho interessantíssimo, né?
Vamos pegar aqui na Bíblia, que é legal. Você vê Quer ver? Deixa eu achar aqui para você. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 seguintes. Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Depois que Jesus nasceu, olha que coisa impressionante. Veja a força que Maria deveria ter. A força que São José deveria ter. Jesus nasceu. Herodes, que era o rei de Israel, ficou sabendo que Jesus nasceu. Herodes odiou o nascimento de Cristo, porque Herodes sabia que o verdadeiro rei de Israel deveria ser São José e Jesus. O verdadeiro rei, por justiça em Israel, deveria ser São José. São José é da tribo de Davi. São José é descendente direto de Davi. Os reis judeus deveriam ser descendentes de Davi. Percebe? Por lei, por escolha de Deus, a relação dos reis com Israel deveria vir da família de Davi. Então, o verdadeiro herdeiro do trono não era Herodes, que estava no poder. E Herodes sabia disso. E Herodes odiava o fato dele saber que ele não era o rei verdadeiro. O rei verdadeiro deveria ser São José, e na realidade, em José, Jesus Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, Herodes manda perseguir Jesus porque ele sabe que ele é um falso rei. Veja, e Jesus ia ser morto por Herodes, pequenininho. A Virgem Maria, São José foi avisado em sonho para pegar o menino e a sua mulher e a sua esposa e fugir para o Egito. Veja, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 13 seguintes. Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Oséias 1, 11, 1. Imagina o sofrimento de uma mãe ao ver o seu filho recém-nascido sendo jurado de morte pelo maior poder humano que acontecia em Israel, que era Herodes. Herodes era um falso rei, apoiado pelo Império de Roma. Então, Herodes tinha o seu exército, e Herodes poderia usar o exército de Roma para destruir este menino Jesus. Então, o maior poder da terra humana estava contra a Virgem Maria, São José e o menino Jesus. Imagine o sofrimento da Virgem Maria e de São José. Quem é que sustentou? Porque Jesus era uma criança, um bebê de colo. Quem é que sustentou a Virgem Maria diante deste sofrimento? Senão o poder do Espírito Santo. Quem é que sustentou a Virgem Maria junto com São José no percurso da terra deles para o Egito? Gente, aquela gente viajava de madrugada, à noite, perto de bandidos, perto de salteadores, perto de gente violentíssima. Ao chegar no Egito, São José abandonou tudo. São José não tinha como levar a ferramenta dele, a carpintaria dele. São José largou tudo, pegou o menino e a mãe e foi embora. Fugiu às pressas. Então, São José teve que viver uma condição de vida duríssima no Egito. Talvez ele estivesse vivendo nas colônias judaicas que já tinha no Egito, nessa época. Mas mesmo assim, São José não tinha como trabalhar, ele não tinha mais o seu equipamento, seu instrumental. Então ele teve que se sujeitar a um monte de situações terríveis e injustas para sustentar a sua família. A Virgem Maria teve que padecer horrores para poder apoiar José. Como que eles suportaram tudo isso, se não pelo poder do Espírito Santo? Então é importante que a gente saia desta visão romântica das coisas. Sabe? Jesus e a Virgem Maria sofreram muito, muito.
E esse sofrimento de Jesus e da Virgem foi sustentado pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus é Deus que se faz homem. E a Virgem Maria é uma criatura preservada do pecado, no poder do Espírito Santo, pelos méritos de Cristo. Então, é importante que a gente compreenda todas essas coisas, né? É importante, é bonito demais a gente viver, mergulhar na palavra de Deus, compreender a palavra de Deus de uma forma mais profunda. Quem permite isso é a ação do Espírito Santo. Então, veja, quantas coisas que a gente não sabe em relação ao Espírito Santo, né? Quantas coisas. Veja, qual foi o momento mais duro? Qual foi o momento mais duro em que Jesus, a Virgem Maria, viveram? Eu acredito que o momento mais duro que Jesus e a Virgem Maria viveram foi a crucificação. Foi a crucificação. Eu quero pedir para você ir comigo no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 seguintes. Jesus está crucificado, está na cruz. Veja, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixaram-na numa vara de isopo. Chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Veja, que trecho absurdamente importante. Que trecho absurdamente importante. Nós estamos no ápice do sofrimento de Jesus e de sua mãe. Você imagina, eu sou pai, eu acredito que vocês também, a maior parte de vocês, sejam pais, sejam mães, sejam avós, sejam tios e tias. Quando você vê um filho ou uma filha doente, passando mal, como é que a gente fica? A gente fica realmente angustiado. Os meus gêmeos, por exemplo, quando eles eram pequenininhos, eles tinham convulsão febril. Febril. Dava 37 graus, febril, não era nem febre, febril, eles caíam em convulsão, os dois. Porque o cérebro estava se formando ainda. Então, em alguns casos, quando o cérebro está em formação, que é o caso das crianças, algumas crianças têm convulsão. E os meus gêmeos tiveram. Então, a primeira vez que eu vi um dos gêmeos tendo convulsão, e a segunda, e depois logo em seguida o irmão dele, o outro, aquilo me arrasou. Eu fiquei completamente arrasado, eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Eu fiquei atarantado diante daquele sofrimento daqueles dois meninos. E corre para o hospital, e corre dar banho, corre fazer compressa, corre para o hospital. E foram assim durante 3, 4 anos. O médico chegou para mim e falou: um dia, depois dos seus 4 anos e meio, essas convulsões vão passar, porque aí o cérebro já está totalmente formado. Eu tive isso, eu como criança também tive isso. Engraçado, né? Parece que é genético. Então, diante dessa realidade, quando um pai vê, uma mãe vê o sofrimento de um filho, é quase que você morrer junto. Você sabe isso, eu estou te falando porque você é pai e mãe. Agora, imagina a Virgem Maria diante de Jesus na cruz. Imagina a Virgem Maria diante desse filho dela, que ela sabe que é Deus que se faz homem, porque o anjo revelou para ela. Ela não sabe só porque ela tem uma experiência de ter convivido com Jesus. Veja, Maria viveu com Jesus a vida inteira de Jesus. A Virgem Maria conhece Jesus direitinho, porque ela vive para o seu Deus. Ela viveu para Cristo. Antes de viver para Cristo, ela vivia para Deus. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe do Redentor. Ela foi preparada desde toda a eternidade para ser essa mãe. E ela livremente aceitou. Ela poderia não ter aceito,
Quando o anjo revelou que ela seria a mãe de Jesus, ela poderia falar, não, não quero. E ela disse sim. Veja, quando a Virgem Maria apresentou Jesus no templo, a Ana, a profetisa, e o profeta que estavam lá, Zacarias, eles viram o sofrimento de Jesus. Deixa eu pôr aqui para você, espera aqui. Mateus, tentação no deserto, espera aí, aqui, ó, tá aqui, ó. Apresentação de Jesus no templo. Concluídos os dias de sua purificação, segundo Levi e tal. Bom, então estavam no templo a Ana e o velho Simeão. Não é Zacarias, Zacarias é a esposa de Isabel. Simeão, o velho Simeão. E o velho Simeão falou que uma espada transpassaria o coração dela. Então, o Simeão, aquele velho profeta que estava no templo, quando São José e a Virgem Maria foram apresentar Jesus no templo, se aproximou do casal e falou, olha, meus olhos estão vendo o Messias. Agora eu posso morrer. Simeão falando, agora eu posso morrer. Uma espada transpassará o seu coração. Uma espada de dor. Como é que a Virgem Maria vai suportar tanta dor assim? Pelo poder do Espírito Santo. E o ápice dessa dor, que o próprio Simeão falou que ela iria suportar, que era uma profecia. O próprio Simeão falou movido pelo Espírito Santo. Então, quando a Virgem Maria está no ápice da dor, que é a crucificação, que ela está lá diante de Jesus morto na cruz, né? Na crucificação, como é que Maria ficou em pé? Como é que Maria conseguiu suportar aquela dor brutal de ver o filho dela sendo massacrado? De alguma forma, a Virgem Maria também está oferecendo ao Pai o filho dela. De alguma forma, a Virgem Maria também está oferecendo ao mundo o filho dela. Percebe? Imagina, esta oferta, esse estar em pé diante do filho sendo crucificado, não é só uma espada de dor, brutal, inacreditável. Você vê um filho sendo massacrado e depois morto, mesmo sabendo que ele é Deus, e principalmente sabendo que ele é Deus que se faz homem, isso deve ser uma dor que é indescritível. Mas a Virgem Maria também está oferecendo nessa sua dor, a sua dor e o seu filho para a salvação do mundo. Veja, Jesus ele conseguiu também suportar a dor do sofrimento que ele estava na cruz, porque ele viu sua mãe. Na hora em que Jesus está na cruz, gente, vamos pensar nisso um pouquinho, porque isso aqui é importante demais, como isso é importante, como isso passa batido na vida da gente. Jesus está diante de todo o pecado da humanidade na cruz. O pecado da humanidade inteira recai sobre Jesus. Nesse instante, Jesus não consegue ouvir mais o seu Pai, que é Deus. Nesse instante, as trevas do mundo cobrem Jesus. Sabe, o pecado do mundo cai sobre Cristo. Tanto é que Jesus está falando, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo, Jesus está rezando, está suplicando, porque ele está diante de uma dor atroz, uma dor absurda, uma dor inacreditável, muito maior do que a dor do corpo que ele estava passando. Ele estava flagelado, ele estava pregado numa cruz, coroado de espinhos. A dor humana, a dor física era visceral, brutal. O corpo de Jesus estava dilacerado pelos chicotes com ponta de chumbo que cortaram a carne de Jesus. A dor física de Jesus é inacreditável, mas maior do que a dor física de Jesus era a dor da alma de Jesus. Porque a alma de Jesus estava sob um peso colossal do pecado da humanidade recaindo sobre Cristo. Sabe, Jesus estava diante das trevas do mundo, do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todas as gerações. Estava sobre Cristo nesse instante. Então o sofrimento de Jesus é atroz, brutal, inacreditável, indizível, sustentado pelo poder do Espírito Santo. Jesus se mantém fiel ao Pai. Ele não abandona a cruz, ele não abandona o sofrimento. Ele sabe que todo esse sofrimento vai restaurar a humanidade. Então ele é obediente até o último instante, movido pelo poder do Espírito Santo, e junto dele a sua mãe, Virgem Maria.
Mas quando Jesus olha, porque ele só vê trevas, tanto por causa da dor física, tanto por causa dos pecados que estavam sobre Jesus, Jesus só vê trevas, só enxerga trevas. E nesse instante ele vê a sua mãe. E ao ver a sua mãe, ele percebe em Maria, sua mãe, a santidade do Espírito. Aquilo que o anjo tinha visto, Jesus está vendo também. Porque diante de tantas trevas, a única luz que Jesus enxerga é a santidade da Virgem Maria. Aquilo, de alguma forma, também foi alento para Cristo. Veja como é importante a gente compreender isso, como é importante a gente entender a força que o Espírito Santo e por que é necessário tanta força assim. Então, Jesus, diante das trevas do mundo, ele enxerga a luz da Virgem Maria, da mesma forma que o anjo, quando veio falar para aquela jovenzinha que ela seria a mãe do Senhor, o anjo viu a luz da Virgem Maria, tanto é que ele fala, ave. Este ave é uma saudação, mas é uma saudação específica. É a saudação a uma grande autoridade. O anjo, o arcanjo Gabriel, quando ele viu a Virgem Maria, ele entendeu que aquela mulher, aquela jovem, era diferente de todas as outras jovens pelos méritos de Cristo. Ela estava cheia do Espírito Santo antes de Cristo nascer, antes de Cristo ser concebido. Olha que coisa impressionante. Tanto que o anjo fala, ave, cheia de graça, ou seja, você já está cheia do Espírito. E Jesus, movido pelo mesmo Espírito, suporta todo esse sofrimento e vê, naquele instante de trevas absolutas, porque o pecado da humanidade estava sobre ele, porque a sua carne dilacerada ardia de dor. Ele vê a Virgem Maria e percebe na Virgem Maria a santidade do Espírito. O alento que foi sua mãe para Cristo naquele instante. O único alento de Jesus. Humano. Mulher, por isso que ele fala mulher. Ele não fala mãe, ele fala mulher. Por quê? Porque ele está falando para o mundo inteiro, para os judeus e para os pagãos do mundo inteiro, que a Virgem Maria é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. A mulher do Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Inimizade eterna. Por quê? Porque não tem espaço entre Deus e o diabo. Não tem espaço entre o pecado e a santidade. Quem opta pelo pecado livremente a vida inteira optou pelo demônio. Quem opta por Jesus optou por Deus. Não tem como misturar. Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Gênesis 3. Esta mulher é a Virgem Maria. Jesus está revelando quem é esta mulher para o mundo. Israel esperava essa mulher há muito tempo. Jesus está revelando para Israel. A mulher que Israel esperava, a virgem que daria a luz, é a Maria, é Virgem Maria. É a Theotokos. E a mulher do Apocalipse, a mulher que está com os pés sobre a terra, né? Rodeada com uma coroa de 12 estrelas. A mulher que vence o demônio, porque não tem pecado. A mulher que vence o demônio é Maria por causa de Cristo. Então Jesus está falando para o mundo, quando ele fala mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. Nesse instante, a Virgem Maria nos foi dada para ser a mãe da humanidade e a mãe da igreja. É Jesus quem nos dá a Virgem Maria como mãe. Não foi a igreja que escolheu Maria como mãe, é Jesus quem dá à humanidade e à igreja a Virgem Maria como mãe. A missão da Virgem Maria continua depois de Cristo na cruz. O próprio Cristo revela isso para a humanidade. Então a Virgem Maria deveria estar repleta do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para poder suportar, não só ver o seu filho amado na cruz sendo morto e destruído, oferecer o seu filho para a humanidade e para Deus, como parte da salvação, e mesmo depois de ver o seu filho massacrado, traído,
que passou por um julgamento injusto e iníquo, sabe, abandonado pelos seus discípulos, ela se torna a mãe de todos eles. Como é que ela consegue não ter raiva, não ter ódio e não deixar que a decepção de ver seu filho abandonado pelos seus, que de agora em diante ela deveria ser mãe deles também? Como é que ela consegue? Da onde ela tira forças? Se não pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vamos compreendendo por que nós vivemos um tempo tão duro. Por que nós vivemos um tempo onde nós perdemos noção das coisas? Porque nós abandonamos Cristo, a Virgem Maria e a Igreja. Veja, o ser humano não pode viver sem a força do Espírito Santo. O ser humano não pode viver sem a intercessão da Virgem Maria. Cara, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. A opção que o mundo faz hoje de viver sem Deus. A Virgem Maria não é Deus, a Virgem Maria é uma criatura, mas ela é uma criatura que foi escolhida por Deus para uma missão sublime, de ser a mãe de Deus, a mãe da Igreja e a nossa mãe. Nós estamos diante dessa revelação. Jesus escolhe a Virgem Maria como mãe dos discípulos, como mãe da Igreja. Ao discípulo amado, mulher, eis aí o teu filho. E ele fala para o discípulo amado no alto da cruz, filho, eis aí a tua mãe. Este filho é João, é o único que ficou em pé junto com a Virgem Maria aos pés da cruz de Cristo. Também movido pelo poder do Espírito Santo. Foi o único que não traiu Jesus, foi o único que não abandonou Jesus. E Jesus dá no alto da cruz, antes de devolver o Espírito ao Pai, ele escolhe a Virgem Maria como mãe de João, mãe dos discípulos, mãe da Igreja e nossa mãe. Veja, é um ato de Jesus antes de morrer, é o último ato de Jesus antes de morrer. É o último ato movido pelo Espírito Santo. Tanto é que depois que ele faz isso, ele queda a cabeça, dá um suspiro, entrega o Espírito ao Pai, devolve o Espírito Santo ao Pai e morre. Que coisa, né? Que coisa mais fantástica. Como é linda a obra de salvação. Como é lindo a gente saber que nós estamos nas mãos deste Cristo. Como é lindo a gente saber que este Cristo foi obediente e obediente até a morte de cruz, para me salvar e para te salvar. Ele sabe todos os nossos pecados. Ele sabe toda a nossa fraqueza, a nossa malícia, e mesmo assim, ele nos ama. Ele não nos trai, não nos abandona. O demônio instigou alguns homens importantes a falar para Jesus, se você descer da cruz, eu acredito em você. Ação do demônio. Mas se Jesus descesse da cruz no sofrimento, ele estaria abandonando a sua missão. E Jesus fica até o final, até a última gota de sangue, até o restinho de água do peito de Jesus, quando foi aberto pela lança na cruz, caiu. Deus se entregou inteirinho por nós. Deus se faz homem e se entrega por nós inteiramente numa cruz, movido pelo amor que ele é, pelo amor que ele tem e pelo amor que é o Espírito Santo. Amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Veja, olha como termina esse trecho aqui, ó. Capítulo João 19, versículo 30. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. E entregou o Espírito. Por que Jesus entrega o Espírito? Porque o Espírito deveria ser derramado agora na humanidade. Entendeu? Que coisa importante. Esse Espírito Santo que moveu Jesus na sua vida pública, esse Espírito Santo que fez Jesus nascer como homem, esse Espírito Santo que preservou a Sagrada Família, que preservou Jesus, esse Espírito Santo que sustentou Jesus nos milagres, na sua vida pública, no seu ensino, nas suas curas, na sua paciência, na salvação, na cruz, esse Espírito Santo deveria ser agora derramado no coração da humanidade. Não é bonito?
Por isso que eu amo a igreja, por isso que nós precisamos conhecer profundamente a igreja e precisamos evangelizar, para que as pessoas saibam que são amadas, amadas ao extremo por um Deus que é amor e por um Deus que é justiça. Tá legal? Então tá bom. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.